Então, assim, as comunidades evangélicas, as congregações dos outros batalhões, eram um pouco tímidas, né? Não apareciam tanto. Então, quando a gente começou com esse movimento, a gente impulsionou as congregações dos batalhões, né? Dos batalhões convencionais, dos irmãos. E foi muito legal porque, assim, as congregações dos outros batalhões faziam os eventos e nós íamos lá participar dos eventos. Na nossa congregação também eles vinham. Então ficou um negócio muito bacana, muito legal mesmo, que a gente começou a fazer esse movimento e isso ganhou uma notoriedade, isso ganhou uma visibilidade, né, por intermédio da mídia, que o Jornal Globo, o Jornal O Dia, a revista Veja, a revista Galileu e outras revistas internacionais vieram para ver esse movimento todo que o BOP estava fazendo. Cara, isso aí eu só para engrandecer o nome de Deus, cara. Isso é muito bacana. Talvez como eu falei, ele foi na tropa de elite justamente para impulsionar também os que ficavam mais reservados, né? Pô, se até os caras que são os caveiras estão fazendo isso, por que eu não vou agora botar para fora, né? Porque a gente vê ali um pouco de timidez, né? Por parte de alguns policiais. Pô, se eles souberem que eu sou cristão, evangélico, vai me deixar de lado, vão achar que eu sou fraco, vão achar... Nada disso, pelo contrário. Os cristãos, os evangélicos, que não têm medo de morrer, porque a palavra de Deus diz que a morte para os santos, a morte dos santos alegra o coração de Deus, né? Que a morte é lucro para a gente. Como o Paulo falou. Esses são os que mais, pô, meu irmão, vamos embora, tem que fazer, vamos embora, vamos combater a criminalidade. Isso é muito legal. Eu me lembro que, numa certa vez, um amigo perguntou, eu tinha rompido o tendão, e fiz uma cirurgia, fiquei muito tempo afastado, e depois eu comecei a voltar devagar, mas eu fiz questão de voltar a participar das operações, né? Então nós tínhamos uma equipe lá no BOP, da P2, que também realizava operações. Colocava a farda e fazia a operação junto com a tropa, né? Junto com as equipes de operações. E um amigo da nossa equipe falou assim, pô, André, porque eu mesmo mancando, eu gostava de ir na frente, eu gostava de ir de ponta. E aí ele falou assim, a gente estava almoçando, né? E ele falou assim, pô, cara, você tá mancando, você sempre gosta de ir na frente ali, de ponta? Eu falei, cara, sabe por quê? Aí eu falei assim pra ele, porque se eu tomar um tiro e morrer, cara, eu tô tranquilo. Tô morrendo salvo. Mas eu não posso ver um de vocês tomar um tiro e morrer. Sem a salvação. Verdade. Aí eles olharam assim pra mim, pô, cara, eu falei, pô. Se eu tomar um tiro, sendo ponta, sendo o primeiro homem, cara, tranquilo, todos vão ficar tristes, todos nós somos amigos, mas tenho certeza de que eu estarei bem. O que eu não posso é ver um de vocês que ainda não aceitou Jesus tomar um tiro e morrer. Aí eles riram assim, depois começaram a ficar pensativos, né? Ficaram meditando naquilo que eu falei. Alguns se converteram, alguns também estão na igreja, isso é muito bacana. Mas é muito bom, cara, falar de Jesus é muito bom. E Deus tem feito na minha vida, Daniel, muitas coisas boas. E feito, através da minha vida, também coisas melhores na vida das outras pessoas. Quando eu fui lá para o Degase, eu fui candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Tu falou, eu ia te perguntar isso, inclusive. Mas só uma coisinha, ratificando o que ele falou, ele estava falando de um morto ter que falar contigo enquanto tem vivos como ele que falam de Jesus, como eu, como qualquer outra pessoa que você ouça, e você muitas vezes ignora ou deixa para depois, como ele deixou um tempo, e aí um morto falou com ele, né, no pensamento ali que Deus fez esse morto falar de Jesus para ele. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Isso é bíblico, tá? Então, Sansão, por exemplo, ele achou que estava por cima, né, o tempo todo. Ele, não, sempre Deus está comigo, sempre Deus está comigo. Até um dia que chegaram lá e esculacharam o Sansão, né? Porque Deus já não estava mais. Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu estou falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas
E aos domingos, a única que abre aos domingos das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Então isso, quando ele fala de um morto, ele não fala apenas dessa figura, essa coisa da figuração aí do cara que morreu do lado, né? Um morto que é o teu pai que tu perde, aí tu fica pensando, pô, cara, meu pai morreu, caramba, agora eu vou pensar em Jesus. Uma pessoa que você gosta que perde, não precisa chegar nesse extremo. É isso que ele quis também colocar, né? Isso é muito importante. Mas vamos lá, vamos falar dessa tua experiência. Primeiro, só queria ponderar um negócio, o Degaze, né? Sim. O Degaze, cara, eu estava falando com o Marco Pereira, não sei se tu conhece o Marco Pereira, ele é um dos comandantes da Guarda Municipal aqui do Rio, ele me deu entrevista aqui recentemente, né? Ele tem esse grupamento aqui, que é aqui do lado, né? E muita gente boa também, evangélico. E ele faz até um trabalho social lá em Bangu, né? E na Vila Aliança com os menores lá, que ele é mestre kickbox, ele dá lá aulas, né? Para tirar da rua, para formar caráter, né? Essa parada toda. Pô, e aí, cara, eu tava falando que eu sou muito a favor, não dessa guarda municipal como ela anda hoje, mas sou a favor, sim, como nas grandes metrópoles, de você treinar e armar a guarda municipal. Passar por um treinamento rígido, rigoroso. E por quê? Porque o contingente de PMs não aguenta com esses roubos bobos que existem na pista, né? E é muito roubo bobo. E assim, eu fui vítima no 474 já de uma situação não de roubo, mas de 10, 12 menores que me jogaram loló no olho, quase fiquei cego, entendeu? E a minha mulher, que trabalha em Copa também, várias vezes passou por situações de eles saem do 474 e volta para lá para roubar a pedestre na rua e volta para dentro do ônibus e o motorista fica coado. Tá até uma denúncia que eu deixo que muita autoridade sabe e faz vista grossa, né, ô Eduardo Paes, palhaço, entendeu? É eu que tô falando, tá, palhaço. Então, assim, esse prefeitinho aí que gosta de governar só para gente rica, esquece de quem sofre no 474, no 472, esses ônibus que fazem a interação lá de Jacaré, Zona Norte, dos extremos, lá para Copacabana, onde se tornou essa prática, né? Aí você fala do Degaze. Aí eu falo de 20, 30 anos atrás no Rio de Janeiro, que já existiam problemas complexos, 5 menores de idade, mas eu acho hoje, o André, não sei se você tem essa mesma convicção, porque eu sou povo e eu ando de ônibus, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, não vou viver uma coisa que eu não vivo, né? Não vou falar que tenho carro, eu ando de ônibus. Então, pô, eu tô pra lá e pra cá direto. Cara, o que eu vejo é que os menores hoje em dia, eles estão cada vez mais valentes. Perderam mais do que antes, tinham medo de qualquer outra coisa. Você lidou com esse problema de perto, no Degaze, né? E eu não sei como é que é a tua visão. O Marco Pereira faz esse trabalho, aí a gente pergunta, claro que ele vai falar que tem a esperança no menor, se ele não fazer um trabalho desse, né? Mas ele também acha que o menor tem que pagar quando faz a infração, mas, pô, como é que tu vê hoje esse problema dos menores, né? Antes de você chegar no governador, porque você tocou no assunto de Degaze, por isso que eu interpelei, até me desculpa, mas eu não posso deixar passar batido essa situação do menor hoje, que está cada vez pior. Eles estão cada vez, assim, sempre no Rio de Janeiro seguraram armas dentro das bocas, mas hoje nas ruas a situação está cada vez mais insustentável. Os menores saem do ônibus direto, vão roubar na rua, voltam para o ônibus, o motorista fica coado, porque eles falam que vão quebrar o ônibus todo. Aí chegam lá nos pessoal de B. Minha mulher esses dias foi ligeira, botou o celular debaixo do banco, né? O banco estava os ônibus ali do que são uma porcaria, botou debaixo do banco. Aí, pô, cadê o celular? Não tem celular, não. Aí já uma mulher que estava falando, dá o celular na mão grande. Pegou assim, sem arma, sem nada. Então, quer dizer, o povo fica refém, trabalha para dar o celular de mão beijada para esses menores de 10, 12 anos, mas que são 12, 10 menores ao mesmo tempo, né? Então é muito braço e muita perna ao mesmo tempo. Como é que tu vê hoje o problema dos menores, já que você dirigiu uma instituição, né? O que tu tem para falar a respeito? O que acontece, Daniel? Eu fui para o Degaze, posteriormente o meu lançamento de campanha para governador. Sim. Eu vim candidato a governador em 2018, o Wilson também veio candidato e outros candidatos vieram, como o próprio Eduardo Paes também foi candidato nessa época a governador. O Wilson ganhou as eleições e me convidou para dirigir o Degaze, né? E eu tinha muito contato com o pessoal do Degaze. O pessoal da equipe lá é muito boa. Eu pude ver isso de perto quando fui dirigir o Degaze. Como aquele pessoal do Degaze é capacitado, aqueles agentes. São muito bons, cara. Eles são muito bons. Eles são muito bons no que fazem. Tá? Pô, excelente. Então, assim, mas infelizmente, pouco valorizados.
pouco valorizados. Tudo é política, tá, Daniel? Tudo é política. Eu, como também gosto da política, eu começo a ver o seguinte, quando você pergunta assim, como é que eu vejo esse crescimento, né, recrudescencial da violência, da delinquência juvenil? Cara, isso aí é tudo um aprendizado. Isso é tudo um aprendizado. Porque, você lembra que eu falei lá atrás? Se você não corrige seu filho, se o Estado não te dá meios para que seu filho possa também ter uma boa educação, se o Estado não dá meios ou dá ao seu filho a possibilidade de ele sonhar ou ter uma perspectiva melhor de futuro, cara, ele não tem muita opção. Não estou falando que ele rouba por opção, não é isso. Não é a vítima da sociedade. Não, longe disso. Claro. Só que, se você não dá a oportunidade dessa pessoa mudar, cara, fica difícil. Numa entrevista, uma repórter me perguntou, eu como policial e candidato ao governo, qual era a política que eu achava que era mais especial ou aquela essencial para a mudança disso tudo. A criminalidade, eu falei assim, olha, ela pensou que fosse falar a política de segurança. Eu falei, a política de educação. Ela ficou abismada. Porque não adianta, cara. Você pode colocar, a PM agora abriu o concurso abriu 2.000 vagas para concurso na polícia. Já tem mais de 100 mil inscritos. Tá? Mas tu acha que mais 2.000 policiais vai adiantar alguma coisa? Enquanto que os professores estão em greve porque não são valorizados? Cara, olha que... Cara, isso aí é ridículo, cara. Isso é uma utopia, cara. Você vai botar mais policiais, beleza. Mas se você não investir na educação, para que essas crianças, esses adolescentes, possam ter uma perspectiva de futuro, o que você vai resolver com isso? Colocando mais 2.000 policiais na rua. Mas, André, tu concorda comigo que se essas raposas velhas que continuam na política se perpetuando 20, 30, 40 anos no poder aí, para eles é hiper, mega, super interessante continuar sem educação nesse país. Exatamente, porque é o idiota útil. Exatamente. Né? É isso que eu então queria dizer. Tem que mudar, tem política. Que botar um André, outro André, outro André, outro André. Exatamente. Esse é o problema. Se você, olha só, eu estava lendo um texto de Voltaire, né? Voltaire, lá no século XVIII, se eu não me engano, ele falava a seguinte coisa. Há 2 tipos de ladrões. O ladrão comum, que rouba seu dinheiro, rouba seu relógio. Quando você pega um lanche, ele rouba teu celular, né? Rouba seu cordão, sua carteira. E o ladrão político. Esse rouba teus sonhos, rouba teus projetos, né? Rouba suas perspectivas, como do adolescente, da criança, que não tem perspectiva. Rouba teus sonhos. E há duas formas desses 2 ladrões interagirem com a população. De serem escolhidos ou de atuarem. O ladrão comum, ele escolhe a vítima. Ele olha, opa, vou roubar aquele ali. E o ladrão político é a vítima que escolhe ele. Um voto dela. Verdade. Com o voto dela. Sabe que aquele cara é ladrão, sabe que ele desviou dinheiro, sabe que ele teve envolvido um monte de falcatrua, sabe que ele teve envolvido em corrupção, mas chega lá e vota nele novamente. O que você vai esperar de uma pessoa dessa? De melhor? Nada. Ela já mostrou quem ela é. É a mesma coisa você tentar fazer um bolo de cenoura usando batata. Não tem como, pô. Não tem como. Não tem como. É você fazer as coisas da mesma forma e querer um resultado diferente. Não tem. Não tem. E aí nós vamos ver que a política, quando ela não se envolve de forma afirmativa na educação, ela está promovendo o avanço da criminalidade. Quando ela não se envolve de forma afirmativa, dando uma boa educação de qualidade, valorizando os professores que estão nas salas de aula,
para poder ensinar aquelas crianças a ter pelo menos uma perspectiva de vida, de um futuro melhor. Quando a política não se envolve de forma afirmativa na educação, ela está promovendo o aumento da criminalidade. Com certeza. Então, é muito difícil. Muito complexo esse assunto. E a população entender isso, cara, é muito difícil. É muito difícil. Porque você vai falar com a pessoa, ela está tão massacrada, ela está tão miserável, que ela não quer saber disso. Ela quer saber da cesta básica que ela está ganhando. Ela quer saber do auxílio isso, auxílio aquilo, do Bolsa Família, do Bolsa isso, do Bolsa Miséria. Ela quer saber disso. Mas é porque ela está tão massacrada que ela não tem mais esperança, cara. Então, o que vier na mão dela, ela está aceitando. Quando você fala assim, pô, o menor, a criminalidade, ou os delitos cometidos pelo menor, os atos infracionais cometidos pelo menor vem avançando cada vez mais, o menor cada vez mais tem menos medo das autoridades, é porque ele vê no marginal maior de idade. Ele vê que o cara tá ali, meu irmão, de fuzil e ninguém faz nada. Que o moleque vem na rua de fuzil, rouba todo mundo, volta pro morro e ninguém faz nada. O menor, ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo, ele vai vendo, vai olhando, vai aprendendo. Ele vai fazendo também da mesma forma. Só que para ele, a proteção é muito maior. E aí, cara, ele fica tranquilo. Você imagina um adolescente de 17 anos e 11 meses, tá? Matar uma pessoa e ficar apenas 3 anos numa instituição. Não existe isso. E às vezes até sair antes. Então, já passou do tempo dos nossos políticos, Daniel, começarem a pensar diferente. Mas como você falou, esses que já estão aí, não querem, pô. É um grande negócio. Você quer ver uma coisa, Daniel? Eu além de ter sido o diretor-geral do Degase, eu saí do Degase porque, primeiro, que eu dei uma saneada no Degase. Né? O Degase, para você ter uma ideia, é um órgão pequenininho. Quantos menores que você dirigiu? De 2.000 menores internados, mas... Dentro do Estado? Mais 2.000 funcionários, por aí. Dentro do Estado? Dentro do Estado. Então, assim, o Degase é um órgão pequeno, mas com uma grande relevância para a sociedade. Grande relevância, porque cuida dos menores infratores, ou seja, da ressocialização desses menores, com um orçamento grande, a casa aí dos 270, 280 milhões de reais, mas, infelizmente, era um alvo de corrupção. Não por parte dos agentes do Degase, dos técnicos do Degase, mas por parte das direções do Degase, por parte daqueles que colocavam os diretores lá. Então, assim, você imagina, o Degase, ele todo ano ele pegava crédito suplementar para fechar o ano. O dinheiro não dava. Eu chego no Degase, em 6 meses eu economizo 37 milhões. Então, veja, final do ano, o Degase pede crédito suplementar. De 30, de 40, de 20 milhões. Eu chego no Degase, em 6 meses eu economizo 37 milhões. Opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí, pô. Né? E eu saí do Degase. Depois que eu saí do Degase... Não, tem alguma coisa errada porque é o Brasil, né? Sim, pô. Sim. Quando o cara é certo, tem alguma coisa errada. Então, eu não vou entrar no mérito aqui do que foi feito, de como foi feito. Né? Do que nós fizemos lá, entendeu? Pra gente dar uma estancada nesse problema. É muita coisa, 37 milhões. E aí eu saí do Degase e recebi o convite de criar as escolas cívico-militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, as escolas cívico-militar do Estado do Rio de Janeiro foram criadas por mim. Eu fiz o projeto, juntamente com 2 grandes amigas, a Fabiana e a Juliana. Nós fizemos esse projeto da escola cívico-militar, implantamos 11 escolas cívico-militar no Estado do Rio de Janeiro, vários municípios têm essas escolas. Vejam, as únicas escolas do Brasil, depois de muita briga que eu tive, para mim impor essa vontade de colocar dentro dessas escolas na grade aulas de noções de direito civil, penal, constitucional, administrativo e ética. As únicas escolas no Brasil
que tem essas 5 matérias. Sinceramente, eu não sei agora como elas estão. Quando eu saí de lá, eu deixei 11 escolas inauguradas. 11 escolas inauguradas. Não sei se o governo do estado do Rio de Janeiro deu procedimento a esse projeto, ou simplesmente se ele deixou sucatear essas escolas. Elas estão espalhadas aqui no Rio? Pelo estado do Rio. Estado do tá, Rio. Mas São aqui no Rio municípios. Tem alguma escola? Não, aqui no Rio teria uma, mas aí houve um problema, né, político, com o governo, e aí o projeto parou. Mas 11 escolas foram instaladas, distribuídas por alguns municípios do Rio de Janeiro. Essas escolas, para você ter uma ideia, eu tenho até hoje, eu tive o privilégio de conversar com um jovem pai lá na escola de Resende, ele procurador, ele foi na escola, olha só, uma escola do estado, e conversou comigo lá, e falou assim, André, eu estou tirando meus 2 filhos do colégio salesiano e estou matriculando nessa escola aqui que você criou. Cara, olha só. O pai, procurador, tirando os 2 filhos de um colégio, de um baita colégio, renomado, para colocar numa escola que nós criamos, uma escola pública. Porque acreditava naquele projeto ali. Assim como eu também acreditei. Hoje eu não sei como é que estão essas escolas. Nem informação tem, nada? Não sei como é que elas estão, sinceramente. A última notícia que eu tive foi que elas teriam saído da Secretaria de Educação e foi para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Não sei por quê. Então, o que eu estou querendo dizer? Essa ideia foi tua? Foi ideia? Mas você baseou em alguma ideia fora do Brasil? Ou alguma coisa que veio na tua cabeça? O que acontece? No meu plano de governo para o governo do Estado do Rio de Janeiro, eu já havia colocado lá, né, o projeto das escolas cívico-militares. Muito bacana. Né? E no plano de governo do Wilson Witzel também tinha esse projeto. E aí ele foi e me convidou. Entendeu? O secretário de Educação foi, pô, André, esse projeto aqui, pô, tem no teu, tem no dele, pô, eu acho que você é a pessoa mais indicada para tocar esse projeto aqui. Então, eu fiz um trabalho de pesquisa no Brasil inteiro sobre as escolas cívico-militares, a qual iria se identificar mais com o nosso estado. E aí fiz toda uma adaptação, fui lapidando daquilo, criei a escola cívico-militar, junto com a Fabiana e com a Juliana, que foram minhas assessoras, mulheres brilhantes, inteligentíssimas, e nós criamos. Então, cara, quando nós terminamos esse projeto e inauguramos a primeira escola, eu pensei o seguinte, até que, enfim, o Estado está proporcionando, através dessas escolas, uma possibilidade do aluno realmente sonhar uma universidade com um futuro promissor. Porque era uma escola que iria trazer para dentro de si a hierarquia e disciplina. Claro. Ou seja, eu encontrei uma grande barreira dentro da própria Secretaria de Educação. Porque muitos diretores e professores começaram a me questionar, a me indagar, mas diretor, o senhor está querendo militarizar as crianças? Eu falei, não é isso. Eu só estou querendo ensinar a elas um pouco de hierarquia e disciplina. Aí numa reunião, eu perguntei assim, quem aqui dirige ou dá aula numa escola de comunidade? Aí um monte de professores, de diretores levantaram a mão. Legal. Olha só, quantas aqui já foram agredidas por aluno? Seja fisicamente ou psicologicamente, aí algumas com vergonha. Pode levantar a mão, a gente está aqui para bater papo, um monte. Falei, é tudo que a gente não quer. A gente quer um aluno que respeite os senhores, as senhoras. Afinal de contas, a autoridade são os nossos professores e diretores dentro da sala de aula. Não é o aluno que tem que se impor ao professor. É o professor que tem que se Aí impor. O pessoal começou a entender o objetivo do projeto. Motivação. Aí o que aconteceu? Começamos a ganhar a simpatia das pessoas. E aí, para dar aula nessa escola, primeiro tinha que ser voluntário. O professor tinha que ser voluntário. Ele tinha que preencher alguns requisitos. Tá? E o diretor também. Choveu de inscrição de professor e diretor para as escolas. Porque todo mundo queria. Qual o sonho do professor? É ter a possibilidade de ensinar, sem que ele seja ameaçado.
Ele quer ter um aluno que esteja sentado na sala, na cadeira, prestando atenção e aprendendo o que ele está passando. Esse é o sonho do professor, é ensinar. Agora, se o aluno não quer aprender, cara, ele vai, de alguma forma, causar sofrimento a esse professor. Então, o que nós fizemos foi isso. Os alunos que estavam nessas escolas também tinham que ser voluntários, tinham que se inscrever para essas escolas. O número de vaga super limitado. Para você ter uma ideia, Daniel, em 3 dias, 4 dias de abertura de inscrição para as escolas públicas do Estado, em 3 dias já tinham terminado as vagas para as escolas cívico-militares. Então, você vê que os alunos estão sedentos de oportunidade. O aluno ele quer ter a possibilidade de ter um bom ensino, uma boa escolarização, para que possa proporcionar a ele uma perspectiva de vida. Ele quer isso. Agora, quando ele não encontra isso, ele fica desanimado. E muitos não têm aquela força a lutar e perseverar e vão pelo outro caminho. É isso que eu estou falando. Por exemplo, as escolas no município. Essas escolas cívico-militares, elas tinham que ter no município. Onde você pega a criança ali com 6 anos, a criança com 7, com 8, quando ela está começando a ser escolarizada, dá uma boa educação, fortalecer o ensino, ensinar a hierarquia e disciplina. Cara, isso é o que nós precisamos para ter um país forte, cara. Com certeza. E no íntimo mesmo, que a gente falou, é verdade mesmo. Com certeza, no íntimo, toda criança sonha realmente. Mesmo aquela que hoje se encontra na marginalidade, lá atrás, se tivessem realmente impulsionado, ela estava com aquele sonho, ela queria. Ela queria ser corrigida. Claro, faltou pulso, faltou Estado, faltou pulso, faltou esses idiotas que estão aí, né, governando, com certeza. Agora, 2 coisas que eu queria ponderar em relação ao que você falou, né? A primeira coisa, uma pergunta rápida. A maioridade para criança, a maioridade penal, tu é a favor do quê? Cara, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Por que eu sou a favor? Quando eu estive dirigindo o Degasa, cara, se você vê as atrocidades que esses jovens fazem, é coisa assim de outro mundo, meu irmão. E a gente vê no jornal passando aí, no noticiário de TV. Então, só que você não pode diminuir a maioridade penal se você não der a possibilidade da criança, do adolescente, ter uma perspectiva melhor de vida. Olha, senão a gente vai começar a prender todo mundo mesmo. E falar que lá no Degasa você consegue ressocializar? Nunca. Não consegue. Não consegue. Por que não consegue? Por causa da política criminosa. Por causa do desvio de verba. Veja, cara, você desviar a verba de uma instituição que é para ressocializar, recuperar menores, olha o crime que você está cometendo, cara. Você está prejudicando não só uma criança, mas toda uma geração. Toda uma geração, pô. Quando você usurpa, quando você rouba, furta, cercia aquele adolescente de ter algo para ajudar na ressocialização dele, cara, você está condenando ele a viver, continuar. Né? E é muito fácil o cara chegar, não, tem que matar todo mundo, é vagabundo, meu irmão. Eu também acho isso muito fácil falar isso. É muito fácil. Um monte de político fala isso, principalmente de direito, tá? Tá, meu irmão, e aí? O que você vai fazer? O que a Alerj tá fazendo aí para ajudar os professores que estão em greve e querendo o reajuste, querendo ser tratado com dignidade? O que a Alerj... Cadê os deputados? Cadê os deputados? Cadê os deputados que foram eleitos, reeleitos, tá? Falando disso, que tem que melhorar isso? Cadê? Por que não pressiona o governador para que o governador ouça os professores, tá? E dê a eles o mínimo de dignidade para que eles possam trabalhar? Por que é que quando tem projeto para reajustar, tá? Reajustar salários de deputados, salários de secretários, salários de juízes, é fácil fazer. Não temos problema de recuperação fiscal, não temos problema de aumentar gasto, nada disso. Agora, por que quando tem que fazer algo pela polícia, pelo professor e pelo médico, saúde, segurança e educação, nós temos problema de recuperação fiscal? Por que é tão difícil valorizar esses profissionais que formam a base de uma sociedade? Saúde,
segurança e educação. Se a gente pegar, olha só que legal, pela ordem alfabética, se a gente pegar pela ordem alfabética, fica educação, saúde e segurança. Correto? Ó, educação, saúde e segurança. Você educa para que você venha diminuir os doentes, porque uma pessoa educada, ela vai saber o que é melhor para a vida dela, para organizar. E você educa também para que você não precise ter muito esforço da segurança pública. Só que hoje está o inverso. É segurança para você tentar conseguir manter o aluno dentro da sala de aula. Segurança para você tentar conseguir fazer com que o médico trabalhe com tranquilidade. Cara, é ridículo isso, cara. O estado do Rio de Janeiro tá uma penúria, pô. Em todos os setores. Porra. Cara, e assim, e também tem o marco do saneamento básico, que o Bolsonaro tinha, né, colocado isso, e aí esse governo, esse desgoverno atual acabou vetando, mas são os 4 pilares que o governo de esquerda, né, ou as velhas raposas de centro e de esquerda principalmente, querem que continuem, porque o que eles vão se apegar daqui a 4 anos para poder falar na campanha que vão resolver, né, o saneamento, que vão resolver a saúde, que vão resolver a segurança pública e que vão resolver a educação. Se essas 4 coisas forem sanadas, logo então esses mequetrefes desaparecerão da política. Porque ninguém vai precisar desses caras assim, né? Só vai continuar botando os caras que realmente trabalham em relação a isso que você falou. Exatamente, esses temas, né? Então é um grande negócio para essa política atual, né, que se perpetua no poder, continuar não deixando a saúde, a segurança, a educação, o próprio saneamento evoluir, porque aí, daqui a 4 anos, ele vai falar que ele vai salvar você disso. E ele não salva nunca. E as pessoas com a ignorância que você fala, e acabamos de falar sobre isso, né, por um bom tempo, vai esquecer, né? Que a ignorância faz você esquecer das coisas. Exatamente, né? Aí, exatamente. O Lula que me roubou a vida toda, agora ele vai fazer. Agora ele vai me dar picanha e cerveja. Pô, meu irmão, é complicado. Ué, e outra coisa que você estava falando, essa escola tua tinha que ser, olha, em todo o Brasil, né? Daniel, veja, assim, só pra gente lembrar aqui o seguinte, não precisa só ser escolas cívico-militares com essa qualidade de ensino. O importante eram ser escolas vocacionadas. Cara, você quer ser o quê? O que você pretende ser? Você olha pra criança, não, eu queria ser um desenhista. Cara, escola vocacionada ao desenho, a desenhista. Então, o aluno vai para uma escola onde ele vai aprender as matérias base, né? Português, matemática, mas ele também vai aprender aquilo que ele gostaria. De fazer, porque aquilo vai prender o aluno. Já vai estar ingressando na profissão e vai estar fazendo o sonho dele ficar real. E outra coisa, a Mônica Cury esteve aqui recentemente, um beijo para você, Mônica Cury, ela falou uma coisa que é verdade. Cury. Tu também é amigo da Cury, né? Então, aí ela me falou, inclusive, que te conhece quando eu falei que tu vinha aqui. Aí eu falei até pra Cury e falei assim, ela falou pra mim, inclusive, né? Falou, pô, Daniel, nem todo mundo nasceu para fazer faculdade. Uns para curso profissionalizante, outros para faculdade. Exato. Nem todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Sim. Isso é verdade, porque ele está falando aí, a escola com a profissão. Lá no Morro do Vidigal, em algumas comunidades da Zona Sul, o pessoal é muito voltado para o turismo. Né? Você vê que tem o turismo ali nas comunidades. O pessoal é muito voltado para a moda. Então, cara, por que não ter uma escola vocacionada para a moda? Vocacionada para o turismo? Cara, é criar mão de obra especializada. É profissional adolescente que realmente quer ser profissionalizado para colocar no mercado de trabalho. Mas colocar ele no mercado de trabalho capacitado. É isso, cara. Isso é o sonho do Estado. Eu acho que todos os políticos de verdade, não os politiqueiros, os políticos de verdade, deveriam pensar nisso, deveriam sonhar com isso. Pô, calma aí. A gente está precisando de mão de obra. O que nós estamos fazendo para criar mão de obra especializada? Nada. Porque até os professores de uma escola regular, nós estamos maltratando. Se a gente começar a repensar isso, talvez, a geração do meu neto, da minha neta, do meu bisneto, do teu também, vai começar a ter um Estado melhor, um país melhor. Mas se não, Daniel, já era, cara. Mesmice. Já era. E vou te falar agora 2 coisas aqui que tu estava falando desse tipo de ensino, que eu acho maravilhoso, que deveria existir sim, o cívico-militar. O bom para a esquerda, tá? Aqui no Rio, que é uma vergonha, que o Marcos Patrício esteve aqui conosco falando, que a filha dele estuda no Colégio Dom Pedro II, que tu deve saber perfeitamente como que é aquele lixo, né? Não, tá, que é um colégio federal que está dominado pelo PSOL.
né? Uma vergonha, que é depravação, Sim. é inversão de valores, é gênero aplicado, tudo isso, né? Isso aí tem valor, né? Então, o que acontece? O cara, ao invés de ser um professor, ele fica educando o filho dos outros na sexualidade, uma coisa que não tem nada a ver com o ensino. Então, quer dizer, para isso tudo bem, né? Para isso tá valendo, mas pro tipo de escola que ele fala, aí entendeu que torce o nariz.